Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra diz que aquele que o negou, aquele do qual a palavra diz: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aquele, na verdade, que achava que estava pronto, mas na verdade estava na inconstância, e alguém que é inconstante não alcança o dom de justiça. Ao mesmo tempo em que, quando Jesus pergunta: quem dizem que eu sou? E eles diziam daquilo que ouvia-se falar entre a multidão. Alguns dizem que é profeta, outros dizem que é Elias, porque a palavra diz que era mister que Elias viesse primeiro. Outros diziam que era João Batista. E ele disse: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, revelado por Deus, porque assim como ninguém viu a Deus a não ser por aquele que revela, e homens de fé falavam assim como aqueles que são de fé falam com ele face a face, e assim Deus, aquele que revelou o Filho. Aleluia! E assim Deus o revela para Pedro, e ele disse: tu és Cristo, o Filho do Altíssimo, do Deus vivo. Aonde, ao mesmo tempo que revelado ali pelo Espírito de Deus, Jesus disse: ainda não dizeis, porque ainda não era tempo de se cumprir, aonde a palavra diz que quando se cumpriu e disse estava consumado, muitos daqueles que eram incrédulos batiam no peito e diziam: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mas então, quando Jesus ali se diz que seria necessário que subisse a Jerusalém, aquela do Monte das Arábias ali, ser martirizado pelas autoridades, pelos sacerdotes terrenos, por todos aqueles que amotinaram contra o ungido de Deus, o Verbo, e o Verbo era Deus e estava com Deus e se fez carne, aquele que dizia: por quais destas obras vós quereis me lapidar? Quando vinham com pedras às mãos, e eles diziam: por nenhuma delas, mas porque tu, sendo um homem simples, querendo passar-se por Deus, e porque cura ao sábado? Aquele que dizia: não é mister curar ao sábado, aquele que igualou-se ao Pai, e a algo que o Pai se torna maior do que ele, que aquele grande dia que nem ele nem os anjos sabem. Não vos compete saber as datas, porque são exclusividade do meu Pai. E Pedro disse: não permitiremos que façais isto contigo. Ele estava indo contra a verdade. E Jesus disse a ele: para trás de mim, Satanás. A sua atitude não se reflete a de Deus, mas a dos homens, porque seja todo homem mentiroso, e o Espírito é a verdade. A única forma, renunciar à natureza humana e reivindicar a natureza divina, da qual nós reivindicamos e recebemos. E ele nos concede poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E quando compreendemos que, assim como a palavra diz, quando Pedro ali se ouve o cantar do galo, ele chorou amargamente.
Mas a palavra diz também que quando Jesus com o corpo ali após a ressurreição, onde fez as suas aparições há cerca de 40 dias e 40 noites, ele disse que era necessário que eles fossem revestidos do alto, dias de Pentecostes, aonde vos não é necessário que eu vá, não me detenhas, para que o meu Pai os batize em meu nome, e vós lembrareis daquilo tudo que eu vos disse, de tudo aquilo que eles viveram. Atualmente são aqueles que receberam o batismo com Espírito e com fogo, e na verdade, bem-aventurados sois os que não viram e creem, farão as mesmas obras, obras maiores. Porque além do advogado segundo do qual recebemos, temos um juiz, um irmão e amigo na diversidade que tudo opera e executa aquele que nos sustém. E ele disse: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do alto. E ele disse, e a Pedro, porque na verdade ele havia feito uma promessa sobre a sua vida que edificaria a igreja sobre ele. E ali, na verdade, ele o negou, mas ele havia de receber o Espírito, do qual eles anunciavam com o batismo com Espírito e com fogo, o batismo do arrependimento de justiça para todo aquele que crê em Jesus Cristo, assim como eles creram, isso lhe foi imputado como justiça. Mas todo aquele que segue o único bispo e bom pastor, ele sempre sabe que apacenta os cordeiros que não é nosso, porque não geramos. Quem gera é o Evangelho. Ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. E ali, assim como Pedro negou 3 vezes, ele pergunta 3 vezes a Pedro: tu me amas mais do que estes? Apacenta os meus cordeiros. 3 vezes ele pergunta: tu o sabes, Senhor. Por isso, todo aquele que é imitador do único bispo e bom pastor, sabe que está fazendo com zelo e não para si e tampouco por si, mas através do seu Espírito. Todo aquele que apacenta não apacenta rebanho para si, apacenta para aquele que está tudo observando lá do alto. E assim ele nos ensina: a quem muito lhe foi confiado, muito lhe será cobrado. Por isso é com zelo, é segundo o temor, ainda que alcançando o amor verdadeiro e lançando fora todo medo, não abandonamos o temor, porque ele é o princípio da sabedoria, e fazemos com zelo e cuidado, no fervor do Espírito e na perseverança. Por isso não sejais conduzidos pelos meros mortais, mas antes por aquele que fala pelo seu Espírito, sabendo que ele é o único bispo e bom pastor das ovelhas que são do seu aprisco e ouvem a sua voz. E saís da condição de ovelhas inocentes, alcançando a estatura mediana do leão da tribo de Judá. Aleluia! Aonde se alcança o dom de justiça para despedaçar toda força do mal, todo lobo feroz, todo principado e toda potestade, porque a finalidade desta sabedoria é trazer as almas até Jesus, e uma vez que elas vêm até Jesus, elas perseveram sendo seus imitadores, assim como nós somos, e para destruir toda a força do mal, para pisar todo principado e potestade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.